Já notou que o Chuck e o Fofão têm uma certa semelhança entre eles? Sabia que em 2012 mais de 700 crianças morreram por sufocamento ou ingestão de brinquedos aqui no Brasil? Aliás, você sabia que em 2007 você conseguia comprar droga em uma loja de brinquedo? E por mais bizarro que isso pareça, eu tô falando sério. Oi, eu sou a Natália e na Dose de Terror de hoje eu vou falar sobre brinquedos assassinos, que é o conceito aí já muito explorado na ficção de que brinquedos, objetos inanimados, ganham vida e buscam de alguma forma assustar, machucar ou até mesmo matar nós humanos. Todas as fontes para esse vídeo vão estar na descrição, mas eu já aviso que as minhas principais fontes para esse vídeo são o livro The Totally Sweet 90s, da Gail Fashionbauer Cooper e do Brian Belmont. Muito legal esse livro, muito divertido de ler. Mesmo sendo um livro estrangeiro, quem nasceu aí nos anos 90 vai se identificar com bastante coisa que tem nele. E a reportagem do Marcelo Testoni para a revista Mundo Estranho dos Brinquedos Assassinos. Eu amava essa revista, um dos meus sonhos era trabalhar lá, mas a revista infelizmente acabou encerrando as atividades dela aí em 2018. Acho que a lenda mais antiga sobre um boneco que ganhou vida é a lenda do boneco Robert, que é um boneco que está em exibição até hoje no East Martello Museum, na Flórida. E esse museu fica praticamente no meio do nada, eu achei super divertido já por isso, eu vou mostrar no mapa para vocês. E antigamente, originalmente, o boneco Robert pertencia ao pintor e escritor Robert Eugene Otto, que ganhou o boneco de presente de aniversário do avô dele. O boneco foi fabricado na Alemanha, o avô dele fez uma viagem para a Alemanha em 1904, e quando ele voltou para a Flórida, ele deu o boneco de presente para o neto dele. Outras versões dizem que ele não recebeu o boneco de presente do avô dele, e sim de uma mulher. Mas enfim, o boneco usa uma roupa de marinheiro, que muito provavelmente era uma roupa que o próprio Otto usava quando ele mesmo era criança, já que algumas fontes dizem que o boneco não veio com aquela roupa. Segundo a lenda, depois que o Otto ganhou o boneco de presente, uma porção de eventos estranhos e misteriosos começaram a acontecer. Dizem que o boneco era capaz de mover objetos com o poder da mente, que ele mesmo podia mudar de lugar, que ele podia emitir sons de risada e até mudar as expressões faciais dele. Dizem que ele já causou vários acidentes de carro, que ele já quebrou ossos de algumas pessoas, fez outras perderem o emprego, se divorciarem, e alguns dizem que ele inclusive foi responsável pela morte de algumas pessoas. O proprietário do boneco, o Otto, diz que uma determinada noite ele acordou assustado ouvindo gritos, e aí ele percebeu que ele estava cercado pelos bichinhos de pelúcia dele totalmente mutilados. Só um parênteses, isso lembra bastante o conto Sete Ossos de uma Maldição, do livro que tem esse mesmo nome, da Rosa Amanda Strauss. Já falei sobre ele no meu Instagram, no TikTok também. Pra você que tá começando no mundo do terror, esse livro é muito legal, eu recomendo bastante. Voltando, mesmo acontecendo essa série de coisas estranhas, o Otto guardou o boneco até ele ficar bem velhinho, e quando ele faleceu, a família que comprou a casa do Otto deixou o boneco dentro da casa. Acabou mantendo ele lá mesmo. Um tempo depois, essa família começou a relatar várias coisas estranhas e assombrações acontecendo por lá. Só mais tarde, o boneco finalmente foi apreendido e encaminhado para o museu. Alguns visitantes relataram que coisas ruins começaram a acontecer com eles logo depois que eles visitaram o boneco no museu e ficaram zombando dele. Toda essa história do boneco Robert obviamente acabou ficando super famosa e acabou inspirando o boneco mais famoso do mundo do terror, que é o Chuck de Brinquedo Assassino. Talvez você não saiba, tem gente bem novinha me seguindo aqui, por isso que eu vou explicar. Brinquedo Assassino é um filme de terror da década de 80, onde uma mãe resolve dar de presente de aniversário para o filho um boneco que ela compra aleatoriamente na rua de um vendedor ambulante, sem saber que aquele boneco, na verdade, é possuído pela alma de um serial killer em busca de vingança. Na época foi um sucesso de bilheteria e continua fazendo sucesso até hoje entre a galera cult. É muito divertido. Acho que você já deve ter visto esse brinquedo em algum filme, que é o Cymbal Bang Monkey Toy, que é literalmente aquele brinquedo de macaco que bate prato. Várias lendas urbanas começaram a surgir por causa desse brinquedo por dois motivos. O primeiro é óbvio, é só olhar pra cara dele, ele é assustador. E o segundo motivo é que em 1960, segundo um estudo realizado pela Universidade de Minnesota, pelo menos 10% das crianças sofriam de paralisia do sono e insônia. E aí logo se espalhou a lenda de que a causa para isso eram esses brinquedos dos macacos que batem prato, que eles estariam ligando sozinhos aí no meio da noite e acordando as crianças. Desde então, esse brinquedo já apareceu em mais de 30 filmes e séries. Eu lembro de um filme que eu assistia na minha infância que cada vez que esse macaquinho batia o prato, alguma coisa ruim acontecia. Eu acho que o nome era Presente do Demônio, mas eu não tenho certeza. Ele já apareceu em Contatos Imediatos de Terceiro Grau, em um conto do Stephen King, em Annabelle e até em Toy Story 3. Falando em Annabelle, acho difícil você não conhecer essa história, mas eu vou resumir aqui também. A Annabelle é uma boneca que atualmente está alojada no Museu Oculto dos Investigadores Paranormais
Ed Lorraine Warren, e que dizem que ela é uma boneca assombrada barra possuída. Só um adendo aqui, a boneca do filme é bem diferente da original, e acho que você já deve saber disso. De acordo com os Warrens, uma estudante de enfermagem ganhou essa boneca em 1970, e aí ela e a colega de quarto dela, os nomes delas eram Donna e Andy, batizaram a boneca de Annabelle. Eventos estranhos começaram a acontecer em torno dessa boneca, colocavam ela no quarto, ela aparecia na sala, às vezes manchas de sangue apareciam ao redor da boneca ou nela mesma. As duas já tinham recebido o aviso de um médium dizendo que a boneca era habitada por um espírito de uma menininha que já tinha falecido, chamada Annabelle. Foi inclusive daí que elas tiraram o nome, mas as coisas continuaram a ficar cada vez mais esquisitas conforme o tempo foi passando. Então, as estudantes resolveram chamar os Warrens. Annabelle foi levada para o Museu dos Investigadores Paranormais e ela segue trancafiada lá até hoje. Teve uma notícia que ela fugiu do museu, mas obviamente não é verdade. Pelo menos a gente espera que não. Galera que gosta de Five Nights at Freddy's provavelmente vai gostar desse aqui. O Teddy Ruxpin era um animatrônico. Se você não sabe, animatrônico é um robô que é criado com o objetivo de imitar os movimentos de algum ser vivo, seja ele real ou não. O Teddy Ruxpin era um animatrônico que foi criado em 1985, que basicamente tinha um toca-fitas na parte traseira dele, e aí você enfiava uma fita cassete, a fita começava a tocar, e ele ficava mexendo os olhos e a mandíbula em sincronia com essa fita. Ele contava histórias e cantava as músicas extremamente creepy e medonho. E o canal What is Inside mostra o Teddy Ruxpin e o funcionamento dele, mostra por dentro, eles abrem inteiro. Essa é a proposta do canal, eles abrem todo tipo de coisa. Eu fiquei meio triste que eles destruíram no final, mas eu entendi a proposta deles. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada depois. E não demorou para começar a surgir várias lendas urbanas a respeito do Teddy Ruxpin. De que ele começava a falar no meio da noite, mesmo que ele estivesse descarregado, mesmo que não tivesse nenhuma fita dentro dele, que de madrugada ele aparecia em diferentes pontos da casa, que as pessoas escutavam os mecanismos dele funcionando, mas olhavam para trás e não tinha nada. Algumas lendas até dizem que ele começa a falar umas coisas meio obscenas demais, tipo, nada a ver com um brinquedo infantil, mesmo sem nenhuma fita dentro dele. Esse talvez você não saiba o nome, mas provavelmente você já viu, que são os Growing Water Toys ou Grow Monsters, que são literalmente aqueles brinquedos que crescem na água. Normalmente eles vêm em algum tipo de cápsula que você joga na água e aguarda um certo tempo, normalmente alguns dias, que é para testar a paciência das crianças mesmo. E aí o material que é fabricado a partir de um polímero super absorvente, ele expande revelando uma forma aleatória, que pode ser um dinossauro, um tubarão, um monstro, enfim. Várias empresas aqui no Brasil fabricaram e ainda fabricam brinquedos desse tipo. Por isso é até difícil falar só de uma empresa quando o assunto é esse. A partir de 15 de janeiro de 2007, aconteceram vários recalls pelo mundo desses Growing Water Toys. Na Irlanda, na Polônia, no Reino Unido, eles recolheram por causa do risco de asfixia, alegando que depois de 72 horas na água, os brinquedos expandiam mais de 500%. E se uma criança ingerisse, o gel expandia por causa dos líquidos do próprio corpo e entupia o intestino. Podia causar vômito, desidratação e até coma. Em 2011 e 2012, 9 crianças ingeriram esses brinquedos, que ficaram alojados nas entranhas e precisaram de cirurgia para remover. E outras 2 crianças, inclusive, morreram por causa disso. Algo bem parecido aconteceu com a Polly Pocket, eu não sei se vocês se lembram. A Polly é uma boneca que ficou super popular nos anos 2000. Era tipo uma Barbie, só que bem menor. E as roupas dela eram de borracha, era bem chato de colocar, na verdade. Mas enfim, os fabricantes tiveram uma ideia que eu achei que era genial na época, que foi o de substituir essas roupas de borracha por roupas de plástico com ímãs, que eram muito mais fáceis de colocar no corpo da boneca porque elas se grudavam automaticamente. Só que não foi uma ideia tão genial quanto eu pensei, porque os ímãs acabavam se soltando às vezes, e as crianças mais uma vez acharam que era uma excelente ideia acabar engolindo aquilo. E em 2007 também, a Mattel teve que fazer um recall mundial das Pollys, depois que algumas crianças acabaram perfurando o intestino com esses ímãs. Obviamente eu não podia esquecer do Fofão. O Fofão era um personagem do programa Balão Mágico que fez muito sucesso nos anos 80, tanto que ele ganhou um programa de televisão próprio só pra ele. E ganhando o programa de TV dele, aquilo começou a desmembrar para vários produtos diferentes, e o Fofão acabou virando um boneco também. Só que depois do lançamento surgiram vários boatos de que o boneco era manipulado por espíritos malignos, e que ele sussurrava coisas sinistras enquanto as crianças estavam dormindo. E se você reparar, o boneco do Fofão é bem parecido com o Chuck. Não só a paleta de cores, a vestimenta deles é bem parecida, como até as peças do vestuário. Isso é no mínimo meio intrigante. E o grande lance é que a lenda mais comentada da época falava que o boneco tinha um punhal ou uma faca escondida dentro dele,
e que seria utilizada para rituais. O Você Sabia fez um vídeo muito engraçado abrindo o fofão e constatando mesmo que tinha um objeto semelhante a uma faca, mas que na verdade era só a sustentação do próprio corpo do boneco mesmo. Era um suporte de plástico. Eu vou deixar o link na descrição também, caso vocês queiram dar uma olhada depois. E sobre comprar drogas numa loja de brinquedos, será que isso aconteceu? Aconteceu. Outro brinquedo bem inusitado, não sei se você se lembra do Aquadots. O Aquadots eram várias bolinhas que se grudavam depois que você borrifava água nelas. Passava na TV direto, quer dizer, eu não sei qual que é a idade de vocês, né? Esse brinquedo era super popular nos Estados Unidos, na Austrália. No Brasil, eu lembro de ver muito por aqui pelos anos 2000. Tava a maior febre, esse brinquedo foi até escolhido como o brinquedo do ano na Austrália. Porém, em 2007 acabou rolando um recall sinistro que gerou mais de $1 milhão em indenizações. A China suspendeu a exportação de tiveram que mudar o nome do brinquedo depois, foi o maior rolo. Isso tudo começou depois que 5 crianças ingeriram as bolinhas do Aquadots e foram hospitalizadas. Mas por que elas foram hospitalizadas? Essa é a parte curiosa. As bolinhas deveriam ser revestidas por uma cola não tóxica à base de 1,5 pentanodiol. Mas se descobriu que um lote na Austrália foi revestido com uma substância que não seguia a fórmula aprovada na embalagem, e sim com 1,4 butanodiol, que é um produto alternativo a esse primeiro, bem mais barato, só que no corpo humano ele é transformado em GHB, que é o ácido gama-hidroxibutírico, que é uma rape drug. Ou seja, se não ficou claro, eu vou ser mais específica. Assim que essas bolinhas eram ingeridas, elas viravam Boa Noite Cinderela no nosso corpo. Então, em 2007, você podia literalmente comprar droga em uma loja de brinquedo. Outro caso inusitado que merece muito aparecer nesse vídeo é o da mãe Nicole Allen, de Ohio, nos Estados Unidos, que adquiriu um brinquedo chamado Evil Stick para a filha dela de 2 anos em uma loja de brinquedo normal, tá? Padrão. E o brinquedo, apesar do nome, parecia ser um brinquedo normal, ele era todo rosa, a tipografia era bem bonitinha também. Talvez a mãe nem tivesse reparado direito no que estava escrito, mas quando ela chegou em casa e examinou melhor o brinquedo, ele soltava uma risada maléfica, acho que conforme você sacudia. E a parte mais divertida é que tinha uma foto maravilhosa de uma mulher cortando os próprios pulsos no meio do brinquedo. A mãe ficou indignada e quando ela foi reclamar para a loja disse que o brinquedo se chamava Vara do Mal, então ela já tinha que esperar alguma coisa assim, como a foto de uma mulher cortando os próprios pulsos e um brinquedo para uma criança. E a loja ainda disse que o produto era para crianças maiores de 5 anos de idade, então tava tudo certo, porque a filha dela tinha só 2 anos. O produto continua à venda na loja mesmo depois de toda essa polêmica. Vou colocar para vocês aqui também, na reportagem da Mundo Estranho ainda tem um gráfico do número de crianças que sufocam com as peças dos brinquedos ou que morrem por causa da ingestão dessas peças aqui no Brasil. Eu vou colocar aqui e aí se você quiser ler, você pausa o vídeo e dá uma olhada. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. Inclusive, se inscreve e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos quando eles saírem. Caso você não saiba, esse canal é fruto de um projeto que deu super certo lá no TikTok chamado Dose de Terror. Então me segue lá que quase todo dia tem uma nova dose de terror em menos de 1 minuto. E com certeza eu vou falar sobre outros brinquedos assassinos por lá que eu não falei aqui. No Instagram, além de eu mostrar os bastidores, eu costumo dar várias dicas de livro. Então me segue lá também, @NataliaHeindig. E até o próximo vídeo. Espero que sem chuva.